Olá, tudo bom? Meu nome é Nicole e hoje eu vou falar um pouco sobre a biografia de Milton Santos. O baiano Milton Santos nasceu na região da Chapada Diamantina. A família era de classe média e tanto o pai quanto a mãe eram professores do primário. Aos 10 anos de idade, prestou exame para o Instituto Baiano de Ensino em Salvador e passou em primeiro lugar. Depois, durante o curso secundário, criou e dirigiu os jornais da escola, o Farol e o Luzeiro. Ingressou na Faculdade de Direito e atuou na política estudantil, chegando a ser eleito vice-presidente da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes. Em 1948, formou-se pela Universidade Federal da Bahia. Foi professor em Salvador e depois em Ilhéus. Nessa última cidade, foi correspondente ao jornal A Tarde. Também publicou o primeiro livro, A Zona do Cacau, tratando daquela monocultura na região. Ainda em Ilhéus, conheceu Jandira Rocha, com quem se casou e teriam um filho, Milton Filho. Retornou para Salvador, tornou-se professor na Faculdade Católica de Filosofia e editorialista do A Tarde, e publicou mais de uma centena de artigos de geografia. Em 1956, foi convidado pelo professor Jean Tricart a realizar seu doutorado em Estrasburgo, França, tendo viajado pela Europa e pela África. Publicou em 1960 o estudo Mariana em Preto e Branco. Após o doutorado, com a tese O Centro da Cidade de Salvador, regressou para o Brasil. Novamente, professor da Católica de Filosofia, criou um ambiente intelectual dinâmico que atraiu dezenas de estudiosos estrangeiros para darem conferências e cursos. No final dos anos de 1950, Milton participou de um concurso, que acabou não se realizando, para livre docente da Universidade Federal da Bahia. Após ter recorrido à justiça, conseguiu prestar o exame, defendendo brilhantemente a tese Os Estudos Regionais e o Futuro da Geografia. Na época, Milton Santos foi um dos fundadores do Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais da Universidade da Bahia, que demonstraria grande viralidade na programação dos estudos da área. Com o golpe militar de 1964, Milton Santos foi preso e depois exilado. Convidado a lecionar na Universidade de Toulouse, França, ficou ali por 3 anos. Seguiu então para Bordeaux, também na França, onde conheceu Mary Ellen, a geógrafa que se tornaria sua companheira e com quem teria o filho Rafael. A década de 1960 foi um período intelectualmente bastante fértil para Milton Santos, que estudou e trabalhou em universidades no Peru, na Venezuela e nos Estados Unidos. Neste último país, entre 1965 e 1976, foi pesquisador no Massachusetts Institute of Technology. Em 1977, retornou para o Brasil, trazendo já completa a obra Por uma Geografia Nova. Começou então um período difícil. Atuou como consultor e professor assistente e realizou trabalhos esporádicos até que em 1984 conseguiu o posto de professor titular na Universidade de São Paulo, na USP. Em 1994, recebeu o prêmio Walter Lund, considerado o Nobel da Geografia. Continuou trabalhando ativamente até o fim da vida e foi agraciado com inúmeras honorárias, títulos e medalhas. Milton Santos morreu aos 75 anos, legando obras e atividades que foram um marco nos estudos da geografia no Brasil. Por hoje é só isso. Oi, tudo bom? Meu nome é Nicole e hoje eu vou falar um pouco do resumo do livro Por uma Outra Globalização, do Milton Santos. Vou começar com a introdução. O livro expõe aspectos polêmicos de uma fase atual da expansão capitalista, que é a globalização. O autor atua de forma tão profunda que criou o termo globalitarismo para caracterizar essa fase de internacionalização do capitalismo, que traz consigo um ar de perversidade que abandona os objetivos sociais e os da cidadania pelas metas de produção.
São apresentadas 3 perspectivas do mundo, quais sejam essas como fábula, que é a primeira, o mundo tal como nos fazem crer, a segunda, como perversidade, o mundo como é, e a terceira, que é como possibilidade, o mundo como pode ser. Que elas conflitam em uma luta de tendências, porém nas 3 perspectivas o autor sustenta a ideia que existe uma aldeia global criando um único mundo sem fronteiras. Eu vou começar com a fábula primeiro. No mundo como fábula, o autor traz uma crítica ao sistema de informação que cria um discurso qual seja aceitável à maioria da população mundial acreditar que estão em um único mundo. Esse processo leva a uma padronização cultural em que as pessoas são atraídas pelas mesmas coisas e que um mundo real e outro virtual coabitam, gerando uma alienação e um mobilismo, ou seja, se desenvolve um empobrecimento do mundo das ideias. Nesse mesmo capítulo, o autor faz uma análise do consumismo, no qual o ter é mais importante do que o ser. Portanto, um ser economicamente pobre, ao adquirir algo como um notebook ou celular, por exemplo, sente-se mais pobre e incluído na figura do cidadão globalizado. Agora, a segunda, que é a perversidade. No mundo com perversidade, Milton Santos foca suas argumentações em como o mundo global procura semear uma negatividade na evolução humana, colhendo desta forma egoísmo, cinismo, competitividade e ganância. Incita que as grandes comparações já haviam iniciado um processo de globalização há muitas décadas e que foram interrompidas pelas guerras mundiais e pela unificação dos estados. Critica o fato de que somente essas mesmas corporações tiram proveito da globalização, que é hegemônica, pois exclui os países hegemônicos, os países subdesenvolvidos, e teme que estes deixem de existir, mas também não considera o fato de que, numa visão introspectiva, os excluídos são fundamentais ao funcionamento do capitalismo, porque não existiriam pessoas que trabalhassem por baixos salários se não fosse pelos excluídos, ou seja, os desempregados. A outra globalização. No mundo como possibilidade, a perspectiva de Milton Santos é aquela que encapa o seu livro, ou seja, que todos devem se aproveitar das técnicas produtivas com um caráter mais humano e solidário a partir do exercício do pensamento livre iniciado pelos países subdesenvolvidos. Um movimento que poderia ir ao encontro a esta corrente seria pela via educacional, pois é a universidade que produz efeitos sociais. Contudo, esse pensamento é tão fragmentado que se torna fraco e não consegue acompanhar a velocidade da crise social que está se instalando, tornando assim difícil entender como a humanidade atingirá a consciência universal, já que muitas pesquisas se iniciam com o fim de aumentar a produtividade nas empresas e incentivar essa sociedade alienada e comunista a enaltecer o referido mundo virtual que acoberta o mundo real, onde não se serve à coletividade, mas a determinados interesses. Isso é tudo por hoje. Acaba por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Oi, gente. A gente vai dar continuidade ao assunto de globalização, só que agora a gente vai focar mais na questão da desestruturação da globalização. Então, quando a gente pensa em desestruturação, o que isso quer dizer? Como se fosse uma quebra, ou como se estivesse desmanchando. Só que nesse contexto, a gente está falando de globalização. O que significa essa globalização? Só para a gente lembrar. Que é a unificação mundial das questões políticas quanto questões sociais, econômicas e culturais. Então, como a gente falou dessa situação atual, então tem um enfraquecimento muito grande da globalização nos dias de hoje. Também a gente pode falar que para muitos essa globalização consolidou a integração econômica mundial. Só que, como tudo, sempre tem os prós e os contras, tem causas e consequências. Que mostra também essa parte da globalização que está um pouco desmanchada. Tem alguns acontecimentos mais antigos e tem também mais atuais. No caso, tem a crise financeira de 2007. A gente tem também as questões eleitorais do primeiro mundo. Também a gente pode falar sobre a questão da saída do Reino Unido da União Europeia, que se mostra e reflete bastante nessa questão da desestruturação da globalização. Por quê? Se a globalização a gente entende como unificação, no caso a União Europeia saiu, não. O Reino Unido
forma assim, separada, não desse reflexo da globalização de unificar. E eles saíram exatamente porque eles queriam essa autonomia, essa soberania que dentro da União Europeia eles não tinham. Então eles resolveram essa saída. Outro exemplo também que a gente pode mostrar é a vitória de Donald Trump, que ele é um líder meio protecionista no caso. No caso da globalização tem essa possibilidade ampla, tanto na questão política quanto econômica. Então ele não como se ele não adotasse isso no caso, como se ele limitasse essa questão um pouco econômica assim, só naquele pequeno ciclo. Então a gente pode falar que tanto a democracia liberal quanto o capitalismo livre de mercado talvez estivessem sob ameaça. Também tem alguns dados que a gente pode apontar também sobre essa questão econômica, que é de acordo ao Banco Mundial, ocorreu uma desaceleração muito grande nessa questão das trocas comerciais. Isso não é algo novo, já vem acontecendo há algum tempo e agora só vai mostrando cada vez mais uma preocupação real. Sendo que tem um dado também que em 2016, no caso, o comércio global cresceu apenas em 2%. Outra questão também que a gente pode mostrar sobre a desestruturação da globalização é a questão da imigração também. Que essa questão de a gente está num mundo globalizado, a gente tem que tentar ao máximo facilitar essas questões de ir e vir. Só que atualmente tem algumas decisões que cada vez mais dificultam essa questão e colocam burocracia e várias outras coisas para dificultar essa questão. Então isso a gente pode refletir, né? Se a globalização é uma coisa para unificar, por que tem tantas políticas, tantas decisões e contradições que na verdade estão indo de direção oposta a isso. Cada vez estão mais separatistas, no caso. Então são coisas que a gente pode refletir. Falando um pouco mais sobre a desestruturação da globalização. A globalização, quando você pensa nisso, você já lembra do que envolve a conexão de várias culturas, das pessoas. Se você pensar em desestruturar tudo isso como se fosse uma rede, o que é que lembra? Essas culturas, essas línguas entre as pessoas vão diminuir. Se a globalização melhora no comércio, isso também vai ser afetado. Entre as moedas, entre compra e venda, importação e exportação entre os países, isso é afetado. Mas lembrando na desestruturação da globalização, você pensa no prós e nos contras. Por quê? A desestruturação da globalização, as pessoas que deixam de comprar, etc., pode lembrar algo ruim. Mas o que a globalização trazendo, o que a globalização já traz de algo ruim? Por exemplo, alterando a cultura do país. Porque quando há globalização, é claro que aquela cultura que já existia no país vai ser alterada. Porque a cultura de alguma pessoa que vem de outro país, aí aquele país vai deixar algum legado dessa cultura para esse país. E então vai ser tudo conectado. Apesar de desestruturar essa globalização, não vai ser completamente ruim, porque tudo que era antes globalizado vai se desestruturar, vai deixar de estar conectado, apesar de alguns países estarem sofrendo isso hoje em dia, mas se isso acontecer, não vai ser necessariamente algo muito ruim, porque tem os seus prós e tem os seus contras também. Então é isso, você deve pensar na desestruturação da globalização e lembrar das coisas boas que a globalização traz, e aí você reflete no que a desestruturação da globalização vai trazer, os seus prós, contras, etc. Então é isso que a gente termina hoje falando mais da desestruturação da globalização.